Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. É um privilégio poder estar de volta aqui para estudarmos juntos o segundo trimestre de 2021. Mas antes de lermos, quero fazer aquele lembrete todo especial aos irmãos que têm nos acompanhado, que têm apreciado o trabalho que temos colocado aqui. Se você de fato tem gostado, o nosso pedido é que você se inscreva no canal, que você ative o sino de notificação e que dê aquele joinha, para que mais pessoas possam estar participando desses conteúdos que estamos postando aqui todas as semanas. O texto áureo diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e verso 20. A verdade prática diz: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. O objetivo desta lição, como expliquei a princípio, primeiro é explicar a autoria, a data, o local e o propósito da primeira carta aos Coríntios. Segundo, descrever o contexto histórico e cultural da cidade de Corinto, os destinatários da carta, e, em terceiro e último lugar, mostrar as principais características da primeira carta aos Coríntios. Então, nós vamos partir agora para o primeiro ponto aqui, que é o texto bíblico em classe, que registra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 2 a 6, que diz da seguinte forma: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Nesse trimestre, estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nessa primeira lição vamos apresentar uma visão panorâmica da carta ao seu contexto. Veremos também quem é o autor, a ocasião e o motivo da epístola em seguida. Veremos um panorama da cidade e das comunidades judaica e cristã que ali residiam e as principais características da carta. Então, nós vemos aqui o prólogo, vamos dizer assim, desta aula, mostrando aqui os objetivos dessa primeira carta. Nós vamos estar falando sobre a situação da cidade de Corinto, como era, quantos habitantes existia, a influência da cidade, a igreja dentro desse contexto, e essa carta direcionada à igreja, a pedido de Cloé, ou Cloé, como alguém chama, que foi a pessoa que entrou em contato com o apóstolo Paulo para estar notificando a ele a situação, que a igreja estava enfrentando, o conflito que a igreja estava enfrentando diante dos judaizantes, porque essa foi uma das piores coisas que existiu na igreja, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja constituída por gentios, mas os judeus, que também eram convertidos, começaram a influenciar essa igreja e querendo levar elas aos ritos judaicos, querendo fazer com que esses irmãos gentios se tornassem judaizantes, guardando todos os preceitos da lei, e etc, e etc. Então, nós vemos aí quando Cloé, ele escreve a Paulo, manda um dos irmãos levar a carta até o apóstolo Paulo, que desta feita estava em Éfeso, e Paulo, recebendo essa carta e tendo conhecimento do que estava acontecendo,
ele então escreve esta primeira carta aos irmãos ali da igreja de Corinto. Então, o primeiro ponto aqui é que Paulo é o autor da carta, né? O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas era judeu, cidadão romano e cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenista, que era a cultura grega. Paulo falava o hebraico, além de aramaico, do grego e do latim. A religiosidade e o rigor no cumprimento da lei fizeram dele um perseguidor dos gentios ou dos seguidores de Cristo, pois acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Todavia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, onde entregou sua vida a Cristo e de perseguidor passou a ser perseguido por amor do Evangelho. Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão do cristianismo no primeiro século. Então, nós vemos aqui, né, que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha a cidadania romana, era judeu, né, e por ter feito parte do helenismo, né, conforme diz aqui, ele também era uma pessoa que conhecia muito bem a cultura, né, dos gregos, era uma pessoa, podemos dizer, poliglota, né, porque ele falava fluentemente todos esses idiomas que nós que encontramos aqui, né? Ele fazia parte da cultura grega, falava o hebraico, além de aramaico, do grego e do latim. Então era uma pessoa que realmente era alguém que o Senhor precisava para dar sequência à obra da evangelização. Não foi por acaso que o Senhor Jesus marcou o encontro com ele na estrada de Damasco. Foi ali aonde o Senhor se revelou a ele e mostrou para ele as verdades que ele desconhecia, que ele não conhecia ainda. Porque ele era um defensor da lei, ele era um defensor da religião, né, tradicional. Mas naquele momento, quando ele encontra-se com Jesus, então ele passa a entender a veracidade dos fatos e aí se rende ao Senhor Jesus, aceita Jesus como Salvador e agora, após ter aceitado Jesus, de perseguidor, ele tornou-se um perseguido e deu cabo à missão que o Senhor colocou nas suas mãos. Ele partiu dali para Antioquia, para todas aquelas regiões, para pregar o evangelho aos gentios, até porque os judeus, diante de tudo aquilo que ele tinha praticado no passado, não acreditavam muito nele. Sempre estava ali com o pé atrás. Será que esse camarada não está querendo se infiltrar no nosso meio, né? Dando um agora de cristão, né? Seguidor de Cristo, para pegar a gente, né? Então, quer dizer, ele foi rejeitado pelos judeus. Então, diante dessa situação, o apóstolo Paulo, então, se dirige aos gentios e começa a pregar. E nós vamos ver durante a lição aqui que ele prega para as pessoas mais simples, porque as pessoas que eram pessoas da alta sociedade, da média sociedade, por exemplo, daquele período, vou chamar de classe média, eles não aderiram, mas os pobres, as pessoas simples, ouviam, né, a voz do evangelho pregada por Paulo e aceitavam ao Senhor Jesus, ao ponto de lá em Corinto ele formar a primeira igreja. Nós temos aqui também, já no segundo ponto, que Paulo chegou à cidade de Corinto entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, vindo de Atenas. Ele se hospedou na casa de Priscila e Áquila, casal de missionários que havia sido expulso de Roma, né, em 49 depois de Cristo, e por meio de decreto do imperador Cláudio, Paulo permaneceu por 18 meses nesta cidade, trabalhando na oficina de Priscila e Áquila, fabricando tendas, pregando o evangelho, começando pelos judeus na sinagoga, onde sofreu forte resistência. Então ele passou a se dedicar à pregação aos pagãos, né, se reunindo na casa de Tício Justo, que ficava ao lado da sinagoga. No início,
A comunidade de cristãos era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução, até que Crispo e Sóstenes, ambos chefe da sinagoga, também se converteram. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos. Essa situação provocou intensa interação entre Paulo e a igreja em Corinto. A primeira carta foi escrita quando Paulo estava em Éfeso, durante a terceira viagem missionária entre 55 e 56. Então nós vemos aqui que não foi fácil a evangelização da cidade de Corinto. Primeiro porque já existia muitos judeus ali convertidos, né, que tinham vindo de Jerusalém e que habitavam naquela ocasião ali a cidade de Corinto. Segundo, a resistência das autoridades. Terceiro, ele ficou hospedado ali na casa de Áquila e Priscila, né? Como ele era fabricante de tendas, aproveitou para trabalhar juntamente com eles e ali poder pregar o evangelho aos judeus, né? Principalmente aqueles que não o conheciam ainda. Mas aí houve a resistência, não aceitaram. Então foi quando ele começou a fazer esse trabalho na casa de Tício, né? Conforme diz aqui o comentarista, e aí ele começou a pregar para as pessoas pobres, pessoas simples, até que chegou o momento em que aquelas pessoas que eram chefe ali da sinagoga também aceitaram a Jesus. Então as coisas começaram a melhorar para Paulo, apesar dele sofrer muita oposição, né? Então ele vai para Éfeso, e ali em Éfeso ele começa a trabalhar para o Senhor também, e quando ele recebe essa carta de Cloe, dando notícia de que os judaizantes tinham praticamente dominado a igreja e levando as pessoas, até pela simplicidade, por faltar a eles o entendimento necessário para que ele se tornasse judaizante também. Não existe um propósito único para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Primeiro, orientar os crentes, depois que os da família de Cloe comunicaram que havia contendas entre os irmãos, né, conforme registra ali 1 Coríntios 1:11, e segundo, tratar de vários problemas que, como por exemplo, divisões, né, fornicação, brigas internas, levantadas e levadas ao tribunal da cidade, ou seja, levado esse problema de contenda para ser tratado por pessoas que não eram cristãos, né, nos tribunais da cidade. Então nós vamos ver Paulo no decorrer dessa carta, ele dizendo, não tem pessoas com maturidade espiritual para julgar? Será que é necessário que todas as nossas demandas sejam levadas para as barras do tribunal, diante dos gentios, diante das pessoas que não têm temor a Deus? Então nós vemos que essa situação, ela se prolongou, né, por muito tempo, tá certo? Então vemos aqui, e terceiro, responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados, né, aos ídolos, comportamento das mulheres na igreja, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, a necessidade de ordem nos cultos e questões a respeito da ressurreição. Então foram pontos que foram levantados por Cloe quando escreve para Paulo, e Paulo agora ele retorna esta carta, né, dando a orientação, as instruções da maneira como a igreja deveria se comportar, né? Na questão, por exemplo, da Santa Ceia, havia ali uma tremenda desordem, né? Por quê? Porque desde quando iniciou a Santa Ceia do Senhor em Jerusalém, o que acontecia lá? Antes de se comer o pão e beber o cálice, relembrando da morte de Cristo até que ele venha, havia uma festa que era chamada Festa do Amor, quando que todos os cristãos que ali estavam presentes naquela congregação, naquele local, levava algo de casa, um prato, um lanche, então fazia um jantar, né? Antes da Santa Ceia, preparava-se um jantar. E as pessoas levavam de casa aquilo que eles achavam mais saboroso, mais
gostoso, mais importante, e colocava-se à mesa. E o que começou a acontecer? A maioria dos cristãos ali eram pobrezinhas, pessoas simples, humildes, né? Vamos dizer nos dias de hoje, pessoas que moravam em periferia, estavam ali abaixo, talvez da linha de pobreza, porque eram pessoas constituídas por escravos, a maioria deles, porque nós vamos ver no decorrer que a cidade de Corinto, apesar do seu apogeu, muita gente ali era escravas e servos, né? Pessoas que perambulavam praticamente pela rua porque não tinham o mesmo poder aquisitivo, o mesmo poder de fogo que tinha, né, o pessoal de classe média e os ricos que ali habitavam. Então essas pessoas chegavam na igreja e elas eram desprezadas. Quando chegava a hora de comer, cada um pegava a sua parte e aí Paulo vai reclamar que uns comiam demais, né, passava a ser gulosos e outros, né, beberrões. Né? E aí, ao invés daquilo se tornar uma bênção na vida de todos e glorificar o nome do Senhor com aquele ato de amor, estava havendo dissensão, contenda, né? Porque uns enchiam a pança demais, comia demais, e outros, né, ficava com o estômago vazio, passando fome. Então ele vai orientar esses irmãos aqui. O outro ponto era a questão da fornicação. Havia ali em Corinto um enteado tendo relações sexuais com a própria madrasta, né, com a esposa do seu pai. E aí, além disso, brigas internas que era levada para os tribunais, né, e problema com casamento, que aí nós vamos ver o capítulo 7 ali de 1 Coríntios, quando Paulo dá instrução para os casais, né? Hoje, inclusive, um texto muito utilizado nos aconselhamentos de casais, né? Que o homem deveria pagar devida benevolência à sua esposa e a sua esposa da mesma forma, não se podia se privar, né? Vamos dizer assim, do ato sexual, a não ser por uma consagração a Deus, e ele explica perfeitamente que haveria de existir ali um acordo entre marido e esposa, porque, vamos dizer, o marido resolve passar um período de jejum e consagração a Deus, né? Só que agora, após o casamento, quem tem domínio sobre o corpo da mulher é o marido, e quem tem domínio sobre o corpo do homem é a mulher. Então, de repente, a mulher não concorda com aquilo, né? Então, para evitar essa confusão, então, eles só podiam se separar por comum acordo para se dedicarem à consagração e ao jejum diante de Deus. Fora disso, não poderia haver o apartamento desse relacionamento sexual que é tão importante na vida de um casal. E assim sucessivamente. Aí nós vamos ver aqui, né, já no segundo ponto, quem foram os destinatários da carta. Então, a cidade de Corinto sofreu uma grande devastação, né, em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade colônia, a metrópole da província romana de Acaia. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu sua carta, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção, frouxidão moral, uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Então nós vemos aqui que Corinto, ela era uma cidade que tinha mais de 400 mil habitantes, onde boa parte desses, já citei aqui, que eram pessoas escravas, né? E pessoas que viviam ali, podemos dizer, abaixo da linha de pobreza. E era uma cidade pontuada ali, né, pela luxúria, né, pelo alcoolismo, pela corrupção, pela frouxidão moral, né, e pela prostituição. Nós vamos ver aqui que tinha ali o templo, né, o templo de Afrodite, e tinha ali muitas mulheres, ali em torno de 1000 mulheres sacerdotisas, que estavam ali para fazer todas as coisas. Eram jovens contratadas para ser prostituta, né? Talvez seja por essa questão que nos dias atuais se luta muito e até já se conseguiu profissionalizar essas pessoas que hoje vendem o corpo.
pois isso começou lá em Corinto. Essas moças, elas eram contratadas para serem prostitutas daquele templo. Corinto era uma cidade próspera, tinha 2 grandes portos e um excelente comércio. No entanto, 2/3 da população era de escravos e trabalhadores. Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Há ali grandes festas tidas como sagradas, com carnes sacrificadas a ídolos, eram celebradas. Nessa comunidade, valorizava-se a sabedoria filosófica, conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Por isso, Paulo procurava conscientizar os cristãos em Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava na cidade. Então, essa foi um dos das maiores dificuldades de Paulo, talvez um dos maiores desafios de Paulo, porque uma igreja, melhor dizendo, uma cidade entregue 100% à promiscuidade, ao pecado, à prostituição. Então, conseguir levantar uma igreja e mudar a mentalidade das pessoas que já eram bitoladas naquela situação não foi fácil, né? Então, Paulo, ele teve que, pelos 18 meses que ele ficou em Corinto, enfrentando todo tipo de oposição, ele conseguiu deixar ali uma igreja formada. E uma igreja que, aliás, temos informações de que todos os dons habitavam naquela igreja. Mas, independente dos dons espirituais estarem presentes naquela igreja em Corinto, ainda prevalecia e predominava todas essas coisas que nós estamos vendo aqui no decorrer desta lição, né? Quando as confusões, né, e muitas outras coisas terríveis que não podem existir no meio do povo de Deus, acontecia ali até que Cloé entre em contato com o apóstolo Paulo e, através daquela carta, notifica a ele toda a situação que estava acontecendo. Nós temos aqui um problema com a comunidade judaica de Corinto. A comunidade tinha uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, em 54 d.C. Uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral. A comunidade judaica se manifestava contra a pregação messiânica de Paulo, e os anciãos, revoltados com a mensagem do apóstolo, acabam por arrastá-lo para ser julgado em um tribunal romano, e Galho, procônsul da Acaia, se recusou a julgar o caso por entender que era uma questão judaica interna. Assim, Paulo sai absolvido. Durante a estada dele em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcada por tensões e conflito. Então, nós vemos aqui que ele sofre a represália por parte da própria igreja judaica, porque eles não aceitavam a pregação de Paulo, não aceitavam a questão do Cristo ressuscitado, do Messias. E então foi levado, foi preso, foi arrastado à presença de Cláudio, que era, né, o mandatário, né, o tribuno, no caso. Mas nós vemos ali que ele foi absorvido porque ele entendeu que a questão era interna. Então, quer dizer, os judeus que resolvessem os seus problemas, né? Ele, como romano, não ia interferir, a menos que houvesse alguma ameaça a Roma. Mas como aqui não tinha nenhuma ameaça a Roma, então ele não quis se envolver nessa questão, nessa disputa, e então absorveu o apóstolo Paulo. Paulo consolidou a igreja em Corinto. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo de pagãos, simpatizantes com o monoteísmo judaico. Dois grandes perigos ameaçavam a unidade da igreja local: o legalismo, né, salvação por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei, né, o antinomianismo,
né, que a salvação vem pela fé e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Era uma igreja rica em dons, mas imatura espiritualmente. Então, quando Paulo pregava que a salvação é mediante a fé, né, e excluía tudo aquilo que eles, judeus, pregavam concernente a guardar os mandamentos e a lei, a circuncisão e outras coisas, né, os judeus atacavam dizendo que esta salvação não era real e nem verdadeira, porque para ser um verdadeiro cristão tinha que obedecer, né, os mandamentos deixados por Moisés, né, seguir toda a lei de Moisés e mais algumas que fossem criadas. E uma delas era a circuncisão. Então isso foi muito longe. E no meio dessa briga de foice no escuro, vamos dizer assim, Paulo defendendo a salvação mediante a fé e os judeus defendendo a salvação mediante o guardar dos mandamentos, né? Então, quem estava vendido e perdido eram os irmãos, né, simples, né? Aqueles irmãos que eram considerados pagãos, né? Até porque também havia uma disputa, porque eles tinham em mente que a promessa dizia respeito a eles. Então, não era para outro tipo de gente. Então, tudo isso foi levantado nessa questão. Então, Paulo teve muita dificuldade. E, diante de tudo o que aconteceu, foi quando Paulo resolveu ir para Éfeso também para iniciar, até porque a igreja já estava alicerçada ali em Corinto, e ele, como missionário, um apóstolo de Cristo, ele resolveu dar prosseguimento ao trabalho do Senhor. Então, nós vemos aqui na terceira parte, né, as cartas de Paulo à igreja em Corinto. Os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias provocaram uma intensa troca de correspondência entre Paulo e a igreja em Corinto. No cano bíblico, existe somente 2 cartas, todavia foram escritas pelo menos 4 cartas. 2 delas se perderam, conforme 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Nós vemos aqui que 2 das 4 cartas que foram escritas, que segundo o cano ele relata, se perderam com o passar dos tempos. Ficou só a primeira e a segunda carta de Coríntios. Mas essas 2 cartas são o suficiente para que a gente entenda a situação da igreja de Corinto, o modus vivendi daquela igreja e como ela foi perseguida pelos judaizantes, né? O problema que mais preocupava o apóstolo Paulo era a divisão interna da igreja. Esse comportamento demonstrava a imaturidade espiritual da congregação. Tal problema perpassa toda a carta, porém, recebe uma atenção especial nos 4 primeiros capítulos. O apóstolo tratou a questão da divisão de forma carinhosa, mas firme. Outra característica que se destaca na carta é a ênfase de Paulo ao contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas e oradores que se orgulhavam da sua herança intelectual. Todavia, o apóstolo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir o mundo de viver do cristão. Quando Paulo esteve em Corinto, pela primeira vez, a sua principal mensagem foi a respeito do Cristo crucificado. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava, né, as divisões, questionava a vanglória dos que praticavam escândalo, censurava a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta nas reuniões. A pregação do evangelho é loucura para os padrões humanos, mas é sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Corinto, ela era uma cidade muito antiga. Por volta do ano 1000 antes de Cristo, este povo grego se estabeleceu no sopé da Acrópole de Corinto, ocupando um lugar de segurança. Eles também controlavam a principal rota comercial por terra entre o Peloponeso e a Grécia Central, como também a rota istimiana,
chegando logo a um alto grau de prosperidade. A cidade colonizou Siracusa, na Sicília, e a ilha de Corcira, atual Corfu, e alcançou o pico de prosperidade através do desenvolvimento comercial e industrial. A cerâmica e o bronze de Corinto foram largamente exportados pelo Mediterrâneo. Corinto entrou em conflito com Roma durante o século II a.C. Foi finalmente destruído pelos romanos em 145 e permaneceu virtualmente desabitada até que Júlio César funda novamente em 44. O crescimento de Corinto foi rápido e na época de Paulo, ou logo depois, a cidade se tornou o maior e mais próspero centro no sul da Grécia. Ela serviu como capital da província romana de Acaia, com uma população que variava entre 100 a várias centenas de milhares de pessoas. Prostituição religiosa era comumente praticada em conexão com os templos da cidade. Por exemplo, de acordo com Estrabo, 1000 sacerdotisas ou jovens escravas do templo de Afrodite na Acrópole eram empregadas na prostituição religiosa. Então nós vemos aqui o resultado de uma cidade 100% corrompida pelo pecado, pela imoralidade, e a partir daí a gente passa a ter noção da dificuldade do apóstolo Paulo para evangelizar essa cidade. E não somente evangelizar a cidade, mas também enfrentar a religião que existia ali, que era a religião judaica, onde eles tinham ali os seus preceitos, a sua maneira de viver, a sua moralidade, e não aceitavam a pregação cristocêntrica, né, do Cristo ressuscitado, e que a salvação era pela fé e não por meio das obras. Então, a gente percebe nesse preâmbulo aqui que não é fácil pregar o evangelho, principalmente aonde o pecado domina, aonde o diabo tem ali as suas raízes fincadas, né, aonde toda sorte de coisas terríveis acontece. Mas Paulo foi um grande desbravador. Ele conseguiu fundar a igreja em Corinto, como centenas de outras igrejas espalhadas ali pela Ásia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. Eu abro aqui um parênteses diante desta conclusão, para nós encerrarmos esse tema, que uma igreja, independente de ser essa igreja de Corinto, a qual nós estamos falando, ela precisa de alguém que seja, né, exclusivamente chamado pelo Senhor e que tenha a capacidade dos dons, porque o que aconteceu? Durante o tempo que Paulo permaneceu ali em Corinto, ele enfrentou vários conflitos, várias contestações, vamos dizer assim. As pessoas não aceitavam o que ele pregava, mas ele conseguiu, naquele período em que esteve ali, manter a igreja dentro daquele pensamento que ele defendia, que era o Evangelho de Cristo. Mas a partir da sua ausência, então as pessoas começaram a tomar partido ali, tomar frente e trazer todo esse tipo de confusão. Ainda bem que o apóstolo Paulo, ele teve a graça da parte de Deus de escrever, trazendo para essa igreja as diretrizes. Ele não podia estar presente, como ele diz, mas em espírito estou com vocês, e através daquelas cartas, entregue na mão das pessoas certas, eles puderam ali
conduzia a igreja. Era como se Paulo estivesse ali ensinando a igreja, mostrando o verdadeiro caminho que essa igreja deveria seguir, né? Não dando ouvido a todo farisaísmo, a todo judaizante que ali se apresentava para trazer a mudança e fazer com que aquele povo se tornasse judeu sem ser judeu e seguisse a mesma linha de raciocínio que eles seguiam. Então, nós vemos aqui através dessa primeira aula o grande desafio do apóstolo Paulo diante da sua missão, né, ali em Corinto, e vamos estar estudando. Esta foi a primeira lição desse trimestre e espero que Deus fale mais profundamente no teu coração através do Espírito Santo. Se você já baixou a apostila, você pode acompanhar, ler as referências bíblicas que se encontra no corpo desta lição e creio que o maior entendimento você terá. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.